de terceiro ano. Então, como vocês viram aí no último cronograma da última semana, quarta semana, infelizmente nós não vamos ter aula de física, né? Não teve conteúdo de física, infelizmente, né? Acho que química também só teve um, não sei. Então, nós vamos continuar a nossa matéria lá, né? Então, vamos lá, dar sequência aí, porque nós temos atividade para resolver. Hoje nós vamos falar sobre força, né? Força eletrostática. Ok? O que nós observamos, né? Nós vimos nas aulas passadas, né? Pelo menos na física, que quando nós tínhamos cargas de sinais iguais, o que acontecia? Havia uma força de repulsão. Uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Cargas de sinais iguais, força de repulsão. Agora, cargas de sinais contrários, o que havia? Uma força de atração. E assim por diante. E é essa força que faz com que duas cargas se afastem ou com que duas cargas se aproximem, é o que nós vamos aprender a calcular. Qual é o valor dessa força, ok? Primeira coisa, essa força, né, de atração ou de repulsão, que nós já vimos só na teoria, ela agora terá um número, né? Esse número, que representa a força, ela é calculado em Newton. E a força vai vir com essa setinha em cima, que isso significa vetor. Ou seja, essa força tem um tamanho, um módulo, né? O valor dessa força, são uma força de 10 newtons, 30 newtons, 100 newtons, né? Que é um valor, um módulo. Essa força tem um sentido, se é para cima, para baixo, né? Para a direita, para a esquerda. Ou ela vai ter também uma direção, se essa força é na horizontal, na vertical, ok? Ou se ela é inclinada, na oblíqua, beleza? Por isso que a maioria dos exercícios vai vir esse símbolozinho aqui em cima, que é de vetor, matéria que vocês estudam no primeiro ano, ok? E para a gente calcular essa força, por ela ter um tamanho, por ela ter um sentido, uma direção, a gente acaba pensando, né? Se essas forças, elas são atraídas, né? Ou repelidas, é porque elas têm um valor de uma carga elétrica, né? Uma carga elétrica em si, que aqui a gente vai representar por quê? Carga elétrica. Essa carga elétrica, ela é calculada em Coulomb, que nós já vimos através da lei de Coulomb, que é N vezes E. Essa força depende da distância com que essas cargas estão. Por exemplo, pense em você empurrar alguém. Uma pessoa que está a 1 metro de você, você consegue esticar o braço e empurrar. Mas se a pessoa estiver a 1 quilômetro de você, tá meio difícil você conseguir empurrar essa pessoa, né? Se um objeto está mais perto de você, você consegue puxá-lo e trazer para mais perto de você com mais facilidade do que um objeto que está mais longe. Então, beleza? E eu dependo do K0. Esse K0 a gente chama de constante eletrostática. E ele significa o meio que essas cargas estão. Por exemplo, a gente correr no ar seco aqui na quadra da escola é fácil. Agora tenta correr dentro de uma piscina cheia de água, né? A força com que a água faz, ela te segura. E aí você tem que fazer uma força maior para correr. Então, eu tenho 3 coisas que são importantes para mim descobrir qual é o valor da força. E essa fórmula está representada, a força de estar lá na apostila de vocês, pela fórmula força é igual, lá tem até um Ezinho, né, de força eletrostática, K0 vezes Q, A, Q1, Q2, não sei, eu gosto de usar Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, ele está te dizendo
que essa força calculada em newtons, ela vai precisar saber o meio que você está, água, ar, etanol, gás, óleo, isopor, né? Vai precisar saber o meio que você está e ela é calculada em newton por metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Ela é calculada assim. Vai precisar saber das duas cargas elétricas, porque não tem como haver uma força de atração entre uma carga só, entre pelo menos duas cargas elétricas. E eu preciso, essas cargas elétricas, ela vai ser dada em coulomb, tá? E preciso saber da distância que separa. E essa distância é dada em metros de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Só que, vamos lá, para cada uma dessas opções pode ter mudanças, né? Pode ter alguns probleminhas que eu chamo de tabela 1, tabela 2 e tabela 3. Eu vou chamar aqui de tabela 1. A primeira tabela, ela está na apostila do PET de vocês, ok? Que é essa tabela aqui, ó. Ok? Essa tabela. Tem vários materiais que significam meio, ok? No vácuo, que é um meio muito utilizado também em vetores, é um lugar onde a força, onde a umidade não interfere, nada, é um lugar assim bem legal. O ar, teflon, parafina, óleo, isopor, tá vendo? Todos os materiais. Eu ainda acrescentei aqui o etanol e o benzeno que não tem aqui. E cada um desses materiais tem uma constante eletrostática. Ela tem esse valor onde as cargas estão mergulhadas e a força vai ser interferida de acordo com cada meio, vai ser mudada, né? Vai ser uma força diferente. E lá na apostila de vocês está falando de constante de elétricas, que é um pouquinho diferente. Então, para calcular a constante eletrostática, que é o K0, o valor que você vai utilizar aqui na fórmula, se falar ar, né? Se falar água, se falar vácuo, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, tá? Aí ele está explicando aqui nessa apostila aqui, ó, como é que você faz essa adaptação. Ele pediu para você pegar o valor do K0, que é o vácuo. No vácuo é esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9, né? E dividir por cada um desses valores. Aí eu já fiz a divisão aqui, tá bom? Aqui ele pegou o 1, que é o do vácuo, e dividiu pelo 80 da água para saber o valor da água. Mas a diferença que vai dar se você fizer assim é nos decimais, que aqui vai mudar, se é 10 elevado a 9, 10 elevado a 8. Lembra de vírgula anda para a direita, vírgula anda para a esquerda? Eu não vou explicar isso aqui agora para a gente perder tempo. Então, vocês já colocam na tabela de vocês. Se lá no exercício falar vácuo, você vai usar 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza? Se falar 8,9 vezes 10 elevado a 9. Se falar teflon, 4,28 vezes 10 é 9. Vidro pirex ou pirex, 1,8. Eu já dividi. Eu já peguei o 9 e dividi por 1. Peguei o 9, dividi por 1,0054. Peguei o 9, dividi por 2,1. O 9, dividi por 2,3. E a gente só acrescenta o 10 elevado a 9. Beleza? Então, essa é a tabela 1, que eu chamo de tabela do K0. Toda vez que falar o K0, o exercício vai falar 2 cargas no ar, você vai usar esse número. 2 cargas no etanol, esse número. 2 cargas no silício, esse número. Beleza? Vai ter que usar lá. Eu vou fazer um exemplo para vocês verem. Beleza? Então, a tabela 1 está na apostila de vocês. Eu já praticamente coloquei ela aqui. Você anote ela aí para o vídeo e anote ela do seu lado aí. A tabela 2 depende das cargas. Essas cargas, lembra nos exercícios passados? Tinha carga 1, 4 coulomb. Carga B, carga A, carga B eu estava usando, menos 5 coulomb. Vocês estão vendo que a gente está usando sempre coulomb? Coulomb, coulomb, coulomb. Então, isso aqui é só 4. 4 e aqui é menos 5. Beleza? Não tem problema algum. Só que alguns exercícios vai vir os submúltiplos da carga, que eu chamo de tabela 2. Essa tabela 2 vai ser para as cargas elétricas, ok? Q1 e Q2. Aqui é para o K0. E o que são os submúltiplos? Às vezes vai aparecer assim, ó, 2NC. 5 ou 15 menos 15, tipo um UC. 9PC. O que essas letrinhas que estão aparecendo antes do C se não tinha? Só tinha coulomb. Essas letrinhas são submúltiplos. Eu tenho milicoulomb, eu tenho microcoulomb
eu tenho nanocoulomb e eu tenho picocoulomb. Picocoulomb. Eu acho que é assim que escreve, nem sei mais. Vou olhar direitinho, tá? Esse milicoulomb é o MC. O microcoulomb é o UC. Parece um Uzinho. O nanocoulomb, NC, e o picocoulomb, PC. E isso tem valores. Ou seja, se a carga aparecer 8 coulomb, não tem letrinha nenhuma, na fórmula você vai usar 8. A carga B, 9 coulomb, aqui você vai usar 9. Agora, e se ela aparecesse UC e 9NC? O que você vai fazer? No lugar do 8, na hora de usar a carga, e no lugar do 9, você vai acrescentar. Vai ser 8, o U é micro, vezes 10 a menos 6. Porque o milicoulomb é 10 a menos 3. O C, 10 a menos 6. Nanocoulomb, 10 a menos 9. E picocoulomb, 10 a menos 12. Então, vocês vão ter que acrescentar esses valores. E o 9 seria 9 vezes 10, é um nano. O nano é 10 a menos 9. Então, vai ter que acrescentar aqui na fórmula. Então, fica de olho. Se for só coulomb, não acrescenta nada. Coloca o 8 e aqui o 9. Agora, se aparecer uma dessas letrinhas aqui na frente, você vai ter que acrescentar a potência de 10 na frente. Tá bom? Pronto. E A, vou fechar aqui, e eu chamo de tabela 3. A tabela 3 é para as distâncias. Vocês viram que as distâncias sempre são dadas em metro. Beleza? Só que, às vezes, a distância entre uma carga e outra é centímetro, é milímetro, é quilômetro, é decâmetro. E aí, como é que a gente faz para transformar para metro? Então, se tiver em quilômetro, você vai multiplicar por 1000 o valor. Se tiver em hectômetro, você vai multiplicar por 100. Se tiver em decâmetro, você vai multiplicar o valor por 10, para transformar para metro. Agora, se tiver em decímetro, você vai dividir por 10, em centímetro, dividir por 100, e em milímetro, dividir por 1000. Por exemplo, se o exercício falar que a distância entre as duas cargas é 2 metros, você vai colocar aqui 2 ao quadrado. Se for 5 metros, você vai colocar 5 ao quadrado, porque já está em metros. Mas, se tiver, por exemplo, em centímetro, por exemplo, se falar que a distância entre duas cargas é 500 centímetros, você vai poder colocar aqui 500 ao quadrado? Não. Se está em centímetros, você vai pegar e dividir por 100. 500 dividido por 100, 5 ao quadrado. Só pode usar em metro, só pode usar em coulomb, e aqui já vai estar o valor certo que já está na tabela. Ok? Vamos lá. Exercício 1 está na apostila. Vou fazer o primeiro exemplo, tá bom? Anotem essas informações, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Vamos lá? Primeira coisa, fórmula de Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Aqui tem o K0. Beleza? Essa é a fórmula de força. Exercício pediu o módulo da força. O que é módulo mesmo? Módulo é o tamanho. Tá aqui, ó, na explicação. Módulo é o valor, é o tamanho da força. Olha o primeiro exercício. Abaixo há valores fictícios de cargas elétricas. Ó, Q1 e Q2. Duas cargas, porque na fórmula tem duas cargas. A distância e o K0. Ou seja, está falando o meio que está. Vamos lá? Distância entre elas e a constante eletrostática. Em cada caso, calcule o módulo da força. Está pedindo para você calcular a força em cada um. Ok? E afirma se é repulsão ou atração. Aqui já dá para dizer cargas de sinais contrários, atração. Cargas de sinais contrários, atração. Carga de sinais iguais, repulsão. E assim por diante. Vou fazer só o exemplo da letra A. Vamos lá? Força é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Força vai ser, é um vetor que tem direção e sentido. O K0, 10, beleza? Só tem um 10, não tem mais nada. Vezes a carga.
tudo tá em coulomb, ó. Tudo tá em coulomb, moleza. Que significa que você não vai precisar acrescentar nada disso. Já tá tudo em coulomb. Carga 1, 8. E carga 2, 8. Denise, por que aqui é negativo 8 e aqui é 8 você não botou aqui negativo? Porque essas cargas a gente fala que elas estão em módulos. Na fórmula mesmo principal tem Q1 e Q2. Barras significa módulo, significa que não aceita valor negativo. Só vai dar valor, força só vai ser valor positivo, beleza? As cargas negativa e positiva é só para dizer se vai ter atração ou repulsão. Vai ser uma força que vai atrair ou vai ser uma força que vai repelir, beleza? Então, dividido pela distância ao quadrado. A distância já está em metros, tudo está em metros, ó. 4 ao quadrado. Força vai ser 10 vezes 8, 80. 80 vezes 8, 640. Que é 8 vezes 8, 64. 64 vezes 10, 640. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Você vai pegar os 640, vai fazer na sua calculadora e vai dividir por 16. Provavelmente aqui, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Abaixo o 0, 40. A força vai ser de 40 newtons. Então, você vai fazer isso aqui com cada uma dessas letras, tá bom? Lembrando que não usa sinal negativo. Já tá tudo bonitinho os valores, né? E sem problema algum. Deixa eu ver se tem alguma outra atividade. Tá? Claro que eu vou passar outros exercícios para vocês que vai haver um pouquinho de complicação. Ah, Denise, para que serve isso aqui, ó? Essas tabelas que você colocou. Vamos supor que o exercício eu falo que duas cargas... Eu vou passar uma folhinha para vocês, né? A parte desse aqui. Duas cargas de 3UC e 4NC estão no vácuo, separadas a 20 decímetros de distância. Qual é a força? Beleza? Vamos lá? Força K0, Q1, Q2, distância ao quadrado. K0, não falou, mas falou que está no vácuo. O vácuo, o valor é 9 vezes 10 elevado a 9. 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1, 3, UC. O UC é 10 a menos 3. A menos 6, desculpa. E 4NC. 4 vezes 10. O N, 10 a menos 9. Isso tudo dividido pela distância. A distância tem que estar em metros, isso aqui está em decímetro. O que eu faço? Decímetro divide por 10. Então, 20 dividido por 10, 2 e elevado ao quadrado. Ok? Força, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 4, acho que dá, não sei não. 4 vezes 7, 28. 8, 9, 10, 108. E as cargas, repete a base, que é o 10, e soma, ou caso resolve. Tô devendo 9 e tenho 9, dá 0. Só sobrou o menos 6. 2 ao quadrado, 4. Você vai pegar agora o 108 e dividir por 4. Que eu já sei que 27 vezes 4, então vai dar 27. Vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Ok? Isso pode ser representado por força igual a 27. O menos 6, ó, 10 a menos 6 é o U. O newton. Vai ficar mais bonitinho. Tá? Esses são exemplos mais complicadinhos que a gente vai ter que usar as 3 tabelas. Nesse exercício aqui da apostila não vai precisar usar nada daquelas tabelas, porque já tá tudo pronto, beleza? Boa aula para vocês, qualquer coisa me chama aí no privado. Vídeo 2, força eletrostática. Ainda falta campo elétrico, tá bom?